Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos companheiros de batalha espiritual, né? Amém. Pastor Edson de Faria, pastor Silvio Oliveira. Como é que estão os irmãos? Graças a Deus. Tudo bem, pastor Kenji, pastor Silvio. E estamos contentes com a sua audiência também nesse programa. E vamos esperar que aquilo que nós vamos comentar, que é uma coisa extremamente gostosa, bem-aventurança, né, pastor? Perfeito. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Kenji, nossos queridos pastores, pastor Edson de Faria. É muita alegria que nós estamos aqui. É bom estar com boa companhia, né? É muito bom estarmos aqui em boa companhia. E esperamos que você também, vocês que nos acompanham, estejam, né, sendo agradecidos, o nosso ambiente aqui que é agradável e possa estar aí com você também nessa hora. Deus abençoe. Amém. E o nosso encontro aqui é um bate-papo. Já há algum tempo estamos conversando sobre escatologia, estudo do livro do Apocalipse. O nosso pastor Edson é especialista no Apocalipse e temos conversado a respeito dos temas que estão ali nesse livro. E estamos tratando das bem-aventuranças, as 7 bem-aventuranças. Quais são elas mesmo, pastor? Nós temos uma pequena recordação, Sim. né? Nós começamos lá com a primeira bem-aventurança, que é aqueles que leem, que ouvem e que guardam a palavra da profecia, né? Então nós estamos aí... Isso tudo no livro do Apocalipse. Tudo Apocalipse, né? Tudo o livro está no Apocalipse capítulo 1, versículo 3, essa primeira, né? E é interessante porque, olharmos as bem-aventuranças, tem umas que estão no plural e outras no singular. Né? Essa aqui está no plural. Quer dizer, bem-aventurado aqueles que leem. Né? Então, todos aqueles que estão lendo, estão ouvindo, estão guardando em seus corações a palavra da profecia. Né? Então, essa é a primeira, que nós já falamos alguma coisinha dias atrás. Exatamente. E a segunda? A segunda é bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Né? É também uma profecia, é também no plural, né? Então não está referindo a só um, e sim a todos que morrem no Senhor. Né? E é interessante porque está se tentando revelar aqui aquilo que estaria acontecendo no futuro, né? Já na chamada grande tribulação e tal. Mas isso não impede aqueles que também já morreram e que foram mártires. Já estão diante do Senhor, né? Morreram no Senhor, né? Certo. Então essa foi a segunda que nós aprendemos. Temos... Opa, troquei aqui a minha folha. Temos a terceira bem-aventurança, e essa é uma bem-aventurança no singular. Né? Bem-aventurado aquele que vigia, né? E guarda as suas vestes. Responsabilidade pessoal. Está dando direcionamento à nossa responsabilidade. Né? Aquilo que nós temos que fazer também. Entendi. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Então, não é só o grupo que tem responsabilidade, né? Mas nós também, individualmente, temos a nossa responsabilidade. O nosso papel. Aliás, a salvação é pessoal. Né? Não existe a salvação em grupo. Coletiva, né? Até a salvação não dá para a gente dividir. Né? Nem dar de herança para os nossos descendentes. Nem deixar de herança. Isso é algo que não tem como trocar. A quarta bem-aventurança, ela diz, está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Diz lá, também no grupo, plural.
bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Então nós somos chamados também. E também é uma responsabilidade em grupo. Lembramos naquele dia que nós falamos das 10 virgens. Sim. Né? As 10 que estavam atentas, sim, e as 10 que estavam despreocupadas. Né? Despreparadas. Elas foram simplesmente descartadas, vamos dizer assim, no português bem, né? Forte, né? Mas Sim, essa foi a... não puderam entrar no banquete. Foram impedidas de entrar, né? E nós encerramos na nossa conversa passada, encerramos na quinta bem-aventurança, né? Sim. E essa bem-aventurança também está no singular. Olha. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. Ah, é verdade. Nós temos que comentar nós pouquinho mais. Paramos um pouquinho aí, né? Como verdade. nosso tempo estava já se esvaindo, né? É. Então nós paramos aqui e falamos, bom, depois nós vamos comentar. Né? Pois é, pastor Silvio, o irmão não acha assim curioso que muita gente olha para o livro do Apocalipse, só tem, né, destruição e tal, a gente encontrar essas bem-aventuranças? Pastor Kenji, o que eu vejo, obviamente, de bem positivo nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, é que esse estudo traz muitas certezas. A pior coisa do ser humano é ter dúvidas com algumas coisas, algumas situações. Mas Deus, as coisas de Deus não existem dúvidas. Então, através da palavra, através do estudo, nós chegamos a muita certeza. Inclusive, a primeira o pastor já falou com relação à salvação. A certeza da salvação, que é pessoal. E aí nós, hoje, vamos falar, eu creio que um pouco sobre ressurreição. Sim. Porque até Marta, né, teve essa dúvida, né, com relação ao seu irmão Lázaro. Porque se cria na Bíblia da ressurreição, da vida eterna. Jesus disse, não essa ressurreição. Né? Então, o que eu vejo bem positivo com relação a essas bem-aventuranças é a questão das certezas que nós podemos ter, e você que nos acompanha também, tem essas certezas na palavra de Deus. Muito bem. Pastor, então essa bem-aventurança trata da primeira ressurreição. Houve outras ressurreições no ministério de Jesus, mas, por exemplo, Lucas, ele foi ressuscitado por Jesus, mas voltou a morrer. De que trata essa primeira ressurreição? Nós estamos falando de algo um pouquinho mais adiante, né? Mas, como falamos de escatologia, é algo que ainda não aconteceu e vai acontecer. Certo. Né? Porque a palavra de Deus é verdade. Então, nós não podemos ter dúvida quanto a isto. Se nós olharmos o que está escrito lá em Tessalonicenses, 2, capítulo 4, versículos 16 a 17, nós vamos ter mais ou menos uma ideia, né? Que diz assim lá, nesse texto. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele. É claro que, naquela ocasião, muitos já morreram, né? E são mortos desde o passado até aquele momento que faleceram. Então, essa seria a primeira ressurreição. Jesus Cristo nos ares, né? veio buscar a sua noiva, a sua igreja, né? E como diz Paulo aqui aos Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados com um corpo glorificado, levado aos céus, né, para encontrar com Jesus Cristo nos ares. Certo. Então, para a gente entender, então, Jesus voltará. Tá? Não vai colocar os pés na terra. Todos que morreram em Cristo, na sua volta, que a gente não sabe quando será, vão ressuscitar, ou seja, vão receber um novo corpo, né? Morreu no mar, morreu no deserto, morreu no meio do fogo, não importa, todos que morreram em Cristo vão receber um novo corpo, o novo corpo é glorificado, e essa então é a primeira ressurreição. Seria a primeira ressurreição. Entendi. É interessante porque algumas ideias também surgem aí, né? Especialmente dos amilenistas, né? Porque eles entendem que a primeira ressurreição é a nossa salvação. Ah, sim, quando se torna nova criatura. Porque morreu, né? Tanto que no batismo existe essa semelhança, simbologia, né? Mas como
especialmente os amilenistas, entendem muito mais do lado espiritual. Entendi. Né? Então, eles tratam de uma forma um pouco... Para eles, essa talvez fosse a segunda ressurreição. Entendi. Né? Mas para nós, que cremos, e é uma ressurreição física e não espiritual, que vai Porque acontecer sempre envolve aqui. o corpo, né, pastor? Sempre envolve o corpo. Ressurreição né? envolve sempre o corpo, né? né? Então, imaginar que o espírito está sendo ressurreto fica meio esquisito, né? Entendi. Então, dentro do nosso contexto, vou dizer por mim, que eu sou milenista, né? Sou pré-milenista, então tem esse foco. Então, eu entendo perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala sobre a primeira ressurreição. Mas então implica que teremos a segunda. Implica que teremos a segunda. A segunda ressurreição já é mais uma questão de juízo. Então é para os ímpios. São para os ímpios que vão sim ser ressurretos, não nessa ocasião, Sim. bem mais para frente, Certo. né? Mas eles vão ter seria o chamado trono branco. Né? O juízo diante do trono, o grande trono branco. Grande trono branco. Lá em Apocalipse 20. Que, graças a Deus, os salvos não passarão. Estaremos livres disso. E eles vão receber um corpo, então, para o sofrimento. Para o sofrimento. No lago de fogo e enxofre. Exatamente. Então tem o lado positivo e o lado negativo, né? Perfeito. Dentro dessa uma simbologia muito simples, né? Mas é mais ou menos isso. Agora, o irmão leu, o pastor leu, bem-aventurado o santo, é isso? Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quem é o santo, pastor? Os salvos. Não é o perfeito? Não é o santinho, não é aquele que só praticou boas obras, né? É realmente o santo no Senhor, né? Aquele que foi realmente separado. Que a ideia nossa de santo não é que nós estamos no altar, não somos perfeitos, né? Enquanto humanos, aqui na Terra, nós somos pecadores. Um pensamento meu é que nós aqui na Terra não atingiremos a estatura de varão perfeito, né? Porque quando chegar pertinho a gente vai ser. Quando chegar pertinho, nessa transformação que vamos ter, né, corpo glorificado, aí sim, né? Aí nós estaremos perfeitos, que lá no céu também não entra em perfeição. Né? Não é. Então, nós estaremos entrando. Nós seremos lá, né? Seremos perfeitos lá. Seremos perfeitos ali. Pastor Silvio, o que o irmão entende por ser santo para participar da primeira ressurreição? O que precisa fazer? Precisa fazer alguma coisa para ser santo? Ser considerado santo por Deus? Diretamente é entregar a vida para Jesus. Jesus, o Cristo, né? Porque Cristo veio para isso. Ele veio para o que era os seus, mas precisa... Está no Evangelho de João, capítulo 1, ali no verso 11. Diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Filhos não nascidos da vontade da carne, nem do varão, nem do homem, mas nascidos de Deus. Então a palavra santo do grego vem que é separado, escolhido, né? No sentido de escolhido. Mas isso depende de cada um de nós, né? Da pessoa que quer realmente Cristo no seu coração. Então, santo quer dizer separado. E eu, com relação à ressurreição, eu achei interessante o pastor Edson explanar esse sentido de ressurreição, porque é aí que nós vamos entender, tem até um cântico que diz que todo joelho se dobrará, está na Bíblia. Filipenses 2. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, de alguma forma, aí que eu entendo os dois tipos de ressurreição, dos salvos e dos ímpios, né? Sim. Dos salvos e dos ímpios. Os salvos para a eternidade, né? Para a glória do Senhor, e os ímpios, né? Que vão ter que confessar que Jesus é o Senhor. É verdade. Vem provar que não tem acabar em pizza, né? Não vai porque Deus é justo. Porque algumas pessoas acham, não, Deus é tão bom que não vai deixar que ninguém se perca. Exatamente. Exatamente. Então, muito bem. Esse cuidado. Eu quero convidar você que nos acompanha com o seu carinho, né? Com o carinho da sua audiência, que visite a nossa igreja. Nós temos cultos na semana. Na segunda-feira nós temos o nosso culto de oração às 20 horas, quarta-feira às 20 horas o nosso estudo bíblico, no domingo às 10 horas da manhã, antes às 9 horas da manhã a nossa escola bíblica dominical,
professor Edson, o pastor Edson é um dos professores, né? E o assunto próximo é extremamente importante. E o assunto próximo é doutrina do Espírito Santo, né? Às 10 horas o culto, nosso culto, e às 18h30 também o nosso último culto do domingo. Você é o nosso convidado especial, tá bom? E na última sexta-feira temos verdade. Na última sexta-feira nós temos a nossa vigília de oração. De uma forma diferente, isso vai ser na terça-feira que vem isso aqui, né? Que agora, né? Que agora... nesse momento, mas marque aí na sua agenda, né? Última sexta-feira do mês, a nossa vigília de oração. Pastor Edson, então, nós podemos ver a sexta bem-aventurança? Podemos. Também é algo significativo para cada um de nós. Está no singular. Diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É quase que uma semelhança da primeira, né? Sim. Que lá fala o que leem, ouvem e guardam. Aqui já está direcionando mais aqueles que guardam. Né? Lá é no sentido geral. Tá. Aqui é aqueles que também leram, ouviram, estão guardando para si essa palavra desse livro, né, do Apocalipse. Está registrado no Apocalipse 22, versículo 7. É praticamente no final, né? Que na minha versão diz assim. E é interessante porque ele já começa dizendo: eis que venho sem demora. Já dá um alerta. Jesus aqui, Cristo, né? né? Jesus está dizendo isto, né? Aí ele vai dizer: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É interessante como ele coloca o alerta antes de dar a bem-aventurança, né? Então, quando ele fala que quando fala em guardar, significa aqueles que ouviram, leram e guardaram, né? E não estão se submetendo a nada mais além do que a palavra. Né? Então, esse guardar também tem um sentido de obedecer. De obediência, né? E, aliás, se olharmos a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fala muito em obediência, né? E é algo que hoje parece que está meio esquecido. Até mesmo dizer, eu amo a Jesus, mas Jesus mesmo disse, né? Se aquele que guarda os meus mandamentos, esse é aquele que me ama. Né? Que se você não guardar, você está falando mentira. Se você não obedecer, não é? Obedecer também envolve uma questão prática na vida, né? Eu entendo o evangelho como algo prático, né? Eu tenho, às vezes, citado alguns exemplos muito simples, né? Mas um médico operador, por exemplo, ele não pode ser um médico operador se não tiver a prática. Sim. Né? Sim. Eu faço operação de apêndice do coração, né? Mas se ele não praticar, o primeiro dele ele vai matar. Né? Então o evangelho também é semelhante. Nós temos que guardar no coração, e esse guardar no coração não envolve só estar secretamente no meu coração. Eu tenho que colocar em prática aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando. Pastor Silvio, por que hoje, para o irmão, é tão difícil a maioria dos crentes guardar a palavra de Deus? O sentido de guardar, em próprio Apocalipse, aqui, capítulo 1, verso 3, diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Esse sentido de guarda, eu entendo que é de praticar a palavra. Então, por que é tão difícil? Eu acredito, pastor, por falta até de conhecimento. O próprio profeta Isaías, ele diz: o meu povo peca, né, Deus, por falta de conhecimento. Por isso que é muito importante esse estudo, nós estudarmos a palavra, para que nós possamos não somente guardá-la, mas crer e praticá-la. O próprio Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que é melhor, né, praticar a palavra, né? Que nós sejamos tardio em irar, tardio em falar, mas pronto para praticar a palavra. Fé e obras, né? Fé e obras, então tem que praticar a palavra. Nós vivemos muita teoria. Eu creio, pastor, que o crente, o cristão, o evangélico, ele vive muita teoria da palavra. Né? Na hora da prática, aí que vem a luta, porque nós vimos que aconteceu isso com os discípulos. Os discípulos, até a tempestade, era só teoria. Né? Quando chegou a tempestade, que foi o primeiro aprendizado na prática, eles se apavoraram. Sim. Então eu creio que muitos cristãos, muitos crentes, na hora da prática, se apavoram e acabam até desistindo, muitas vezes, infelizmente. Mas o estudo é para isso, para que nós possamos não desistir, perseverar,
e exercer a nossa fé. Sim, sim. Entendeu? Eu creio, Perfeito. essa é a dificuldade de muitos cristãos praticarem a palavra, guardar a palavra, né? Exercer a sua fé no momento certo. Tá certo. Posso fazer uma propaganda? Pode, É claro. por isso que é extremamente importante a Escola Bíblica Dominical. Sim. Você que nos assiste e querendo nos visitar, escolha também um domingo às 9 horas da manhã, que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E lá você pode expor a tua dúvida. Sim. Né? No culto, É difícil, né? Não tem condição. No meio da mensagem não dá. Você vai falar, pastor, lá não entende. Então fica meio esquisito. Geralmente fica na porta, né? Na saída, né? Na saída. Ou então fica até com vergonha de perguntar e não pergunta. É verdade. Mas na Escola Bíblica Dominical nós podemos colocar nossas dúvidas. E se o professor não sabe, ele vai falar, espera que na próxima... Vou pesquisar. Quem será esse professor? Também quero fazer esse convite a você, se você assiste o nosso programa, tem a sua dúvida, quer esclarecer algo, mande o seu recadinho para nós aqui no canal da Vox TV, né? E nós teremos o prazer de responder as suas perguntas. Basta mandar para a gente, ou você quiser ir pessoalmente à nossa igreja, pode levar as suas dúvidas, que estaremos muito interessados em respondê-las, né? Pois bem, pastor, aqui, quando ele diz assim, eis que venho sem demora, algumas pessoas falam assim, eu sei que a gente não tem muito tempo agora, mas 2000 anos de história da igreja, Jesus não voltou ainda? Não voltou ainda. Como é que... Mas vai voltar. Mas vai voltar. Tá? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? O tempo de Deus é o Kairos. 1000 anos são os olhos de Deus, e para nós, né? E quando nós falamos de um dia, para nós é um tempo. Sim, né? Tempo sim. cronológico, né? Volta e meia. Tanto que nós temos o tempo aqui. Verdade, já está me apertando, já está me apertando. Passa muito rápido, né? Então, mas esse é o nosso, o propósito de Deus, né? Tá certo. Tem que ter paciência também. Sim. Né? Crer, né? Crer. Confiar. A nossa vivência é na base da fé. Né? Nós cremos que ele vai voltar. Não sabemos quando. Pode ser que a gente acabe morrendo fisicamente aqui e ele não tenha voltado ainda. Exatamente, né? mas Perfeito. vai voltar. Amém. Como é que o irmão explica? Pastor Silvio trabalha com evangelismo, né? Sim. A pessoa chega assim, mas disse que ele vai voltar, não voltou ainda. Como é que o irmão explica? A primeira coisa que eu falo, você quer que ele volte? Se você quiser, ele volta. Né? Porque muitas pessoas perguntam, mas na verdade não estão querendo que Jesus volte, né? Porque... né, não tenho a certeza. O bom, até teve um missionário agora, né, na nossa igreja, um casal de missionários, né, que ele disse que Jesus não volta porque ele está tendo misericórdia das pessoas, porque se ele voltar, se a pessoa não tiver a certeza da salvação, Vai para a perdição. Vai para a perdição. Então, né, se a pessoa não entregar a vida para Jesus, e outra, pastor, nós estamos tendo essa oportunidade em vida, um dia nós não vamos estar mais aqui. Jesus te dá essa oportunidade para você que nos acompanha, né, que não tem essa certeza, de você entregar a sua vida para Jesus Cristo e ter essa certeza da salvação. Aí pode ter certeza, um dia ele vai voltar. Aliás, ele já veio uma vez, e ele vem na hora que você quiser, para entrar no seu coração, para entrar na sua vida, mas um dia ele vai para consumar e dizer, como ele disse ali na cruz, Pai, está consumado. Amém. Pastor Edson, uma mensagem para o nosso querido espectador, telespectador, ouvinte. A mensagem que eu tenho para você é que você não deixe para tomar decisão amanhã. Essa é uma decisão que nós temos que tomar urgente, né? Como o pastor Silvio falou. O evangelho está aqui. A palavra está sendo pregada. Sim. Nós temos que realmente abrir os nossos corações e dizer, Senhor, entre. Né? E ele, na porta do nosso coração de fora não tem maçaneta, não. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre. Então, convide Jesus a entrar. E é bem simples, né, pastor? É simples. Fala, eu aceito. É uma palavrinha tão simples, né? Tão aceito. Então, esse aceito tem que ser do mais profundo do nosso coração. Né? Temos essa certeza. Que Deus o abençoe e o guarde. Amém. Pastor Silvio, Dentro dessa palavra palavra, de saudação final. assim, dentro dessa palavra do pastor Edson, né, o ser humano abre o coração para muitas coisas dessa vida, né, que muitas vezes a pessoa tem que se esforçar, tem que lutar por aquilo ali, muitas vezes são coisas que vai trazer frustração. Eu tenho certeza, Jesus Cristo ele não traz frustração, ele traz salvação.
E a nossa preocupação é que a maioria das pessoas tem essa certeza, né? Você que nos acompanha, ou se tem alguém da sua família, tenha certeza, nós vamos estar orando por vocês. Muito bem. Mais uma vez, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Estamos chegando ao final do nosso programa. Espero que você esteja sendo edificado, abençoado, que você também, pelo Espírito de Deus, possa se sentir desejoso de conhecer mais a palavra de Deus. E nós estamos aqui, somos ferramentas do Senhor, tá? À disposição da sua vida para instruir, edificar, aconselhar, exortar também, né? Mas estamos aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.